Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por podermos estar aqui com a Tua palavra, Senhor. Nos instrua, nos ilumine pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos compreender toda a Tua palavra, todo o Teu conselho, Senhor, todos os Teus ensinos e praticá-los, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então a gente parou no que mesmo no último domingo? Estamos nos 10 mandamentos, né? Novamente. A gente viu o primeiro e o segundo, e hoje a gente começa o terceiro. Então, qual que é o terceiro mandamento? Isso. Né? Então, a resposta no catecismo é: o terceiro mandamento é... Aí vem o versículo literal, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí, então tem... Aí, normalmente a gente fala quando decora só a primeira parte, né? Mas tem a maldição também no final. Muito bem, então o que o terceiro mandamento exige? Se cuidar na hora, quando for falar sobre Deus, né? Sobre Deus ou sobre todas as coisas relacionadas também. Então a resposta ali é: o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos e atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Então reverência em tudo relacionado a Deus. Então, primeiro, o que é nome? Por que a gente tem essa questão de valorizar o nome? Então, nome não se refere apenas à palavra. Quando a gente fala Deus, não é simplesmente isso quando a gente quer falar, quando se fala sobre o nome de Deus. Não é simplesmente a palavra em si, ou Jeová, ou o que quer que seja. Mas, quando a gente fala nome, a gente liga isso ao ser completo daquela pessoa, não simplesmente uma palavrinha. Então, nome ali se refere também a toda a revelação de Deus em sua plenitude. Tudo que Deus revelou, tudo que Ele é, seu caráter, sua personalidade, suas ordenanças, o culto público, como a gente viu, todas essas coisas está incluso ali quando a gente fala do nome do Senhor. Então é muito mais do que simplesmente uma palavrinha. Então deixar de usar a palavrinha não significa que você não vai quebrar esse mandamento, porque não é só a palavrinha do nome Deus ali que se refere a este mandamento. Então, por exemplo, um versículo lá que fala que saber o nome de uma pessoa era conhecer a sua essência. Então, Salmo 9, versículo 10 fala: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. E aqui não está se referindo àqueles que sabem aquela palavrinha, qual que é o nome daquela pessoa, que conhecem sobre Deus, mas aqueles que conhecem o nome de Deus, que tem esse relacionamento com Deus, que sabe realmente todo o ser de Deus, conhece a pessoa de Deus, não todo o ser de Deus, que é impossível compreender Deus em toda a sua infinitude, mas que conhece realmente quem Ele é em essência, seu caráter, sua personalidade, tem um relacionamento. Então, esses que conhecem o nome de Deus verdadeiramente, não simplesmente sobre o nome de Deus, esses podem confiar nele, porque eles sabem quem eles estão confiando. Tem esse texto aqui do John D. Davis, que ele fala que no hebraico o nome é quase sempre usado com sentido de essência e caráter revelados. Deus jura pelo seu grande nome para garantir a realização do seu propósito. Isto é, ele jura pelo poder comprovado de cumprir a sua palavra. O nome de Deus, que é excelente em toda a terra, Salmo 8:1, é aquela expressão do seu ser manifestada na criação e na redenção. Conhecer o nome de Deus é testemunhar a manifestação desses atributos e compreender o caráter que tais nomes denotam. Então é muito mais do que simplesmente saber uma palavrinha. Conhecer toda a manifestação de Deus, o caráter dele, o que isso denota. Então, não tomar o nome de Deus em vão inclui não simplesmente a palavrinha, mas muito mais que isso. Então no nome está incluído todas as formas que Deus se revelou, como tanto na revelação geral, na natureza, que a gente sabe sobre Deus pelas coisas que foram criadas, Romanos 1, que tudo, até a sua divindade, seus atributos invisíveis se manifestam, estão claramente manifestados pelas obras que foram criadas, bem como na sua revelação especial. Então, aqui são as Sagradas Escrituras. Tudo que Deus revelou, se revelou para nós nas Sagradas Escrituras, que inclui tanto o culto público, suas ordenanças, como quem Ele é. Os 10 mandamentos se referem ao caráter de Deus especialmente, não simplesmente uma lei arbitrária, mas quem Ele é em essência. Então, o nome inclui tudo isso. E a gente viu, por exemplo, que um ataque à criação de Deus
é um ataque ao seu nome, é um ataque à sua pessoa. Aí tem aquele versículo, que é Provérbios 17:5, que fala: o que escarnece do pobre, insulta aquele que o criou. Deus criou essas pessoas, todo mundo que há aqui. Aquele que escarnece dessas pessoas está insultando aquele que criou todas essas pessoas. Então está atacando o nome e a pessoa do próprio Deus. E a gente viu que o nome de Deus, então, como a gente deve interpretar os mandamentos, tanto da forma negativa como da forma positiva, também deve ser feita. Então, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão é a mesma coisa que a gente pode interpretar também como santificar o teu nome, que é uma petição, numa oração conhecida por aí, não é? Oração que nós chamamos de Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Então, em relação ao nome, a gente tem que ter uma atitude de quê? De reverência. Referência em relação ao nome de Deus, que seria, em outras palavras, uma atitude sóbria, séria e respeitosa. Não uma atitude informal, toda aquilo que a gente vê hoje em dia, né? Se tratando e se referindo a Deus como se fosse alguém qualquer. Mas não, a gente tem que ter reverência diante de Deus e diante do nome de Deus, que inclui tudo aquilo que Ele revelou, toda a sua obra, todo o seu caráter e tudo mais. Então, além disso, obviamente, uma atitude de adoração, que fala aqui, né? Como que impressionados pela sua majestade e grandezas infinitas, cheios de espanto e maravilhados, como se estivéssemos na presença daquele que é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser e atributos. Então, toda vez que a gente se referencia e fala sobre as coisas de Deus também, a gente tem que ter ideia quem é esse Deus, com toda a reverência, entendendo que a gente está diante, como a gente viu na última aula, qual que é o ápice da vida cristã, como é que deve ser a vida cristã? Alguém lembra da última aula? Aquela frasezinha em latim lá de Corandel, diante da face de Deus, ou na presença de Deus. Então, toda vez que a gente fala e trata de Deus, do nome de Deus, a gente tem que ter essa referência, como se a gente estivesse diante daquele ser que é majestoso em grau infinito. Certo? Então, essa é a atitude que a gente tem em relação às coisas de Deus, não uma atitude irreverente como a gente vê hoje em dia. Com todo aquele apelo para chamar pessoas e ser mais contemporâneo e tudo mais, isso não faz parte da vida cristã. Que é o contrário, né? Irreverência. Né? Então, falta de referência é tratar levianamente e sem consideração as coisas de Deus. Toda vez que a gente trata levianamente, sem consideração, por exemplo, o culto, as reuniões que nós fazemos aqui, o culto público a Deus, a gente chega com toda essa levianidade, né? Sem consideração de qualquer jeito, como se fosse simplesmente um outro evento, um outro momento para a gente estar aqui, ou cumprindo alguma coisa, a gente está fazendo as coisas de Deus sem consideração, sem considerar quem Deus é e o que significa aquele momento. Então isso é irreverência ao nome de Deus. Nós devemos tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, né? Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então lembrando que glória significa aquela ideia de peso. As coisas de Deus têm peso. A gente não trata como se fosse algo qualquer, leve, que a gente não se importa, mas a gente tem reverência. A gente não tem, de forma nenhuma, irreverência, que é minimizar, desprezar, né? Tratar Deus como se fosse algo leve. Certo? Deus não é, em nenhuma forma, leve. Ele tem um peso incrível. Certo? Porque Ele é o Criador, que está acima de toda a criação. Então, irreverência não faz parte. Não importa a desculpa que tem, né? Irreverência não faz parte. Muito pelo contrário, até onde que a gente tem que ter uma atitude reverente? De novo, Deus exige o quê? A totalidade nossa. Então nós devemos ter a reverência absoluta. Ou seja, Deus exige todo o nosso ser. A gente tem que agir então com referência sempre que a gente pensa, sempre que a gente medita, sempre que a gente fala, sempre que a gente canta, sempre que a gente escreve sobre o nome de Deus, ou qualquer outra coisa que vocês possam imaginar ali para acrescentar. Em tudo que nós fazemos em relação ao nome de Deus tem que ser com reverência, certo? Até no seu pensar, e quando você está comutando aí para o seu trabalho, para qualquer coisa que seja, com reverência, sabendo quem Deus é, certo? Muito bem, então quem pode honrar o nome de Deus? Pode um ímpio, um descrente honrar o nome de Deus? Impossível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina honrar o nome de Deus. Então, ímpios, eles não podem honrar a Deus, nem o nome de Deus. Somente aqueles que foram regenerados, aqueles que realmente têm um novo coração e agora conhecem a Deus.
sem conhecimento de Deus, não tem como honrar o seu nome. É impossível. Então, ímpios, mesmo que aparentemente vivendo de uma forma bonita, né, boa, por assim dizer, aparentemente, eles não têm o verdadeiro conhecimento de quem é Deus e nem honram Ele por quem Ele é. Eles não fazem isso de forma que agrade a Deus. Então, não importa quem que seja, se não é regenerado, não pode glorificar a Deus. Isso pertence somente aos santos, aqueles que foram regenerados. Por isso que muitas vezes se fala, por exemplo, que o culto é algo que pertence aos crentes, por assim dizer. Não que um não crente não possa vir ao culto, mas o culto público, especialmente, é uma atividade de crente, não uma atividade de descrente. O descrente não tem participação no culto. Ele pode assistir, mas ele não participa do culto, porque o culto é para aqueles que foram eleitos, salvos, que estão regenerados e sabem o que estão fazendo. A gente não pode, um descrente não pode se aproximar de Deus. Um impuro, que não foi justificado, santificado, não pode se apresentar diante de Deus. Então, o culto é para os cristãos. Certo? Então, de novo, não impedindo que vocês chamem pessoas para vir e tudo mais, isso é bom. Mas entendam bem o que é culto, como a gente viu na aula passada. Muito bem, tá? Pergunta 55, ele fala sobre o que proíbe. Então, o que proíbe o terceiro mandamento? Então, o terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso de qualquer coisa por meio das quais Deus se faz conhecer. Certo? Então, profanação e abuso por qualquer meio. Então, primeiro, o que é profanação? Lembra o que é profano? É o contrário do quê? Santo. Então, santo é algo separado. Profano é algo que é tornado comum. Comum. Então, o santo nome de Deus e todas as coisas os meios pelo qual ele se revela, não são comuns. A Sagrada Escritura é santa. Sagradas Escrituras. Deus é santo. O nome de Deus não vai ser colocado, profanado, tornado como se fosse algo comum, de forma nenhuma. Então pode se profanar os títulos, atributos, ordenanças, palavras de Deus. Tudo isso pode ser profanado, colocado como se fosse algo comum em vez de santo. Onde não vai ser mais reverenciado, vai ser algo que trataremos sem nenhuma reverência. Como, por exemplo, usar o corpo de maneira errada, distorcer a palavra de Deus, tudo isso é profanar aquilo que é santo, que não deve ser profanado de forma alguma, tornado comum de forma alguma. Deve ser tratado sempre com extrema reverência. Então, profanação é algo que não cabe nas partes relacionadas a Deus. Deus é santo, santo, santo. O único atributo lá que é colocado no superlativo, em 3 repetições, como os hebreus faziam. 2 repetições já era chamava atenção, 3 então seria o ápice assim, do superlativo que a gente tem hoje. Ou então abuso. Então abusar o nome de Deus pode se referir a muitas coisas, obviamente, como profanação. Mas de uma forma geral, a gente pode resumir aqui, que é a forma que o Catecismo Maior coloca, nesses 5, que é abusar por maneira ignorante, ou maneira vã, ou irreverente, profana, que a gente fala um pouco, supersticiosa ou ímpia. Certo? Então, maneira ignorante é o quê? O que é ignorância? Falta de conhecimento. Então, muitas vezes, ignoram a revelação de Deus. Crentes ignoram a revelação de Deus e agem como ímpios, que não foram iluminados pelo Santo Espírito, que não conhecem a Deus, que não sabem de Deus. Então, abusamos do nome de Deus porque somos ignorantes. Não temos conhecimento, não buscamos conhecimento. Meu povo, como fala, não me lembro onde, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deus falando contra os sacerdotes. Então, conhecimento é necessário. E o exemplo bem comum é esse aqui, afirmar que Deus é o quê? Amor, bondade, misericórdia. Logo, alguém vai ser lançado no inferno? Deus vai punir alguém? Isso é o quê? Ignorância. Não sabem quem é Deus, não sabem da justiça de Deus. Essas pessoas estão tratando Deus de maneira ignorante e abusando do nome de Deus. Isso então é abusar. Tratar Deus como se fosse algo que ele não é, por ignorância. Então, ignorância também não cabe no meio dos cristãos. Nós somos o povo do livro que devemos buscar, compreender e entender quem é Deus para adorá-lo de forma correta. Outra forma, então, é nome vã, de maneira vã. Abusar o nome de Deus de maneira vã, associar o nome de Deus a questões triviais, tomar como nome de forma inútil, como se fosse vírgula, como se fosse pontuação, falar sobre as coisas de Deus como se fosse algo trivial. Falar como
fosse pontuação na nossa palavra. Ou então profano e irreverente, que é algo parecido, como se coloca, só que geralmente ligado a algo pecaminoso, como, por exemplo, juramentos falsos. Nós estamos trazendo Deus como nossa testemunha, como parte do nosso juramento, trazendo maldições e coisas assim, proclamando, né, para o nosso juramento, sendo que estamos fazendo um juramento falso, sabendo que estamos fazendo isso. Então estamos profanando e tratando o nome de Deus irreverente, chamando Ele para algo que é pecaminoso. Então isso é tomar o nome de Deus em vão. Ou então supersticioso, né? Isso também é muito comum. Muitas vezes é passado por aí como uma frase muito conhecida que o nome de Jesus tem o quê? Poder. Logo, se eu usar Jesus, as portas vão se abrir, né? As coisas vão acontecer. Isso é uma maneira supersticiosa, é usar como se fosse magia, atribuir ao nome de Deus um poder que pode ser usado de qualquer forma. Certo? Como se a gente tivesse esse controle para, a partir do nome, da pronúncia do nome, a gente pudesse fazer algumas coisas maravilhosas, não entendendo nada, por ignorância também. Então esse uso supersticioso também é tomar o nome de Deus em vão. Certo? E por fim tem a parte do uso como maneira ímpia também, que é usar com atitudes erradas para com Deus. Que isso também é comum no meio cristão. Que é o quê? Quando acontece algumas calamidades, quando acontece sofrimento, quando acontece algumas coisas, nós falamos, por que Deus? Ou pior ainda, amaldiçoamos a Deus, em vez de bendizer o nome de Deus, nós amaldiçoamos a Deus e culpamos a Deus como se Ele fosse um ser mau, que está fazendo coisas erradas, que não sabe o que está fazendo. É a mesma coisa que um ímpio faz. Isso é tomar o nome de Deus de maneira ímpia também. Então isso não deve ser feito de maneira nenhuma. Seríamos como ímpios fazendo isso. Amaldiçoamos e acusando a Deus por coisas, né, que nós não entendemos, não sabemos. Muitas vezes merecemos coisas muito piores. Certo? Então, abuso do nome de Deus. Vou ler aqui rapidinho também o que o Catecismo Maior coloca, que o breve catecismo ele passa rapidinho por alguns, mas o Catecismo Maior ele coloca alguns, lista também mais pecados proibidos, segundo o terceiro mandamento, né? Então, lá ele fala assim, os pecados proibidos do terceiro mandamento são não usar o nome de Deus como nos é requerido, então é exigido, né, proclamar, louvar a Deus, e nós não usamos, e o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia. Ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus, né, a blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramentos, votos e sortes ímpios, a violação dos nossos juramentos e votos quanto lícitos também é pecado. Tem a forma lícita de jurar, como a gente discutiu ano passado, e quando a gente viola os nossos juramentos também, tomamos o nome de Deus em vão. O cumprimento deles, se por coisas ilícitas também, jurar por coisas ilícitas, então nem se fala, né? A murmuração, também muito comum no meio cristão, murmuração é tomar o nome de Deus em vão. Nós não andamos murmurando. Nós reconhecemos e confiamos na providência de Deus. Então, toda vez que nós murmuramos na nossa vida, por que nós estamos murmurando? Nós não sabemos quem está no comando? Achamos que está sendo feito errado? Por que a murmuração no meio cristão? As rixas, então, né, as consultas curiosas, a má aplicação dos decretos e providência de Deus, a má interpretação. Então, o meio às obras pelo qual Deus se revela, que inclui a Bíblia. A má interpretação também da Bíblia é usar o nome de Deus em vão. Nós estamos falando, interpretando a Bíblia, nós estamos falando que Deus pede ou exige ou fala alguma coisa que Ele nunca falou. Então, interpretar de forma errada é pecado. É como a frase conhecida de Lutero, né, que eu já falei, que ele é criticado por estar traduzindo a Bíblia, né, para uma linguagem comum, que todo povo pode ler, que ele fala que assim, agora todo mundo pode fazer a interpretação que quiser. O que Lutero falou? Que assim seja. Né? Todos têm o direito de interpretar, mas ninguém pode interpretar errado. Mas se eles vão interpretar errado, que assim seja, porque todos devem ter as Sagradas Escrituras em suas mãos. Então nós não temos o direito de interpretá-la de forma errada, nem aplicá-la de forma errada, né? Qualquer perversão da palavra, aplicar textos fora de contextos e tudo mais, aplicando para justificar coisas que muitas vezes nós queremos fazer, mas que é contrário à palavra de Deus. Então, qualquer tipo de má aplicação da palavra de Deus, ou distorção ou perversão dela, é errado, ou de qualquer parte dela. Zombarias, né? Não precisa nem falar, profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contentas ou a defesa de doutrinas falsas. É um abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus.
Então, o abuso das criaturas, isso também encaixa nesse mandamento. Lembra que a gente leu o provérbio lá? Aquele que escarnece do pobre está indo contra o Criador, aquele que o criou. Certo? Então, isso também é pecado. É contra o terceiro mandamento. Qualquer criatura, não precisa ser ser humano. Qualquer criatura que Deus criou, nós devemos tratá-la de forma correta, não abusar de nenhuma delas. Encantamentos, concupiscências, práticas pecaminosas, difamação, escárnio, vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus. Então, Deus é verdade. Qualquer oposição à verdade, estamos nos opondo ao próprio Deus. Por mais que aquela verdade possa ser doída, não queiramos ouvi-la, se nós opomos a verdade, nós estamos indo contra o próprio Deus. A verdade, a graça e os caminhos de Deus. E por fim, a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros. Então, mesmo que defenda a religião correta, mas por hipocrisia ou para fins sinistros, para aumentar o seu bolso, coisas assim, normalmente não é muito popular. A verdadeira religião não enche o bolso não costuma encher o bolso de ninguém. Mas se é feito por isso, está sendo então um atentado contra o terceiro mandamento. Não envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para ela. Então, 2 pontos também muito comuns. Nós temos vergonha da religião, não é? Muitas vezes nós não proclamamos, nem afirmamos que somos crentes. Por medo, por temor, por qualquer que seja, mas por vergonha. Nós temos vergonha daquilo que nós somos, daquilo que nos salvou. Isso é pecado. Ou pior também, ser uma vergonha para o Evangelho. Qual que é a nossa atitude, qual que é a nossa vida, qual que é o nosso exemplo que estamos dando no mundo. Se nós não agimos de forma correta, somos uma vergonha para o Evangelho, porque nós carregamos o nome de Deus. Então, pecado, um uso errado do nome de Deus, tomando o nome de Deus em vão. Então, por meio de uma conduta inconveniente, prudente, frutífera e ofensiva, ou por apostasia. Então, as formas de ser uma vergonha para o Evangelho. Tá aí, tudo bem? Então, o nome de Deus é santo. Então, qual que é a razão anexa ao terceiro mandamento? Então, a razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. Então, esse é o mandamento que tem essa maldição. Então, o primeiro ponto é que, sem dúvida nenhuma, vai ter um juízo. Aí Deus vai castigar somente aqueles que pecaram contra esse mandamento? Não. Todo pecado, não importa qualquer que seja, é transgressão de todos os 10 mandamentos, de toda a lei de Deus, como o Tiago fala. Então, qualquer pecado é digno de quê? De morte. Porque estamos atentando contra a santidade de Deus. Então, qualquer pecado que seja é digno de morte. Então, nenhum deles, nenhum pecado, ninguém que praticou um pecado, se a gente encaixar diferente, escapará do juízo final. Mas nesse em específico, Deus coloca essa maldição, acrescenta essa maldição. Porque no terceiro mandamento é tratado do quê? Da honra de Deus, da autoridade de Deus, do nome de Deus, de quem que é. Então Deus acrescenta essa maldição para deixar bem claro que Ele deve ser honrado. Ele é a autoridade máxima. E quem não honrá-lo não escapará de forma nenhuma do juízo final. A maldição então enfatiza a importância que nós devemos dar à honra de Deus, a quem Deus é, ao seu nome. Por isso que Paulo fala lá para aquelas pessoas que estão distorcendo o evangelho que sejam o quê? Amaldiçoadas, anátema, porque estão atentando contra o nome de Deus. Então, essa maldição, ela dá essa ênfase à honra que nós devemos dar a quem Deus é, a sua pessoa, às suas obras, a tudo que Ele fez, a tudo que nós estamos passando. Mesmo que nós não estejamos gostando do sofrimento que estamos passando, nós devemos honrar a Deus em todo momento. Somente bendizer o seu nome. Como Jó, que não amaldiçoou a Deus em meio a todo aquele sofrimento, com paciência, suportou. Tudo bem? Então, esse ponto também é interessante a gente notar como os homens estão bem longe de Deus, não é? Existe alguma lei contra profanar o nome de Deus? Já houve. Já houveram leis assim, em alguns lugares que já foram descartadas, onde blasfemar contra Deus, nos Estados Unidos tinha uma lei assim, em alguns lugares lá, que não existe mais, onde blasfemar contra o nome de Deus era crime. Hoje em dia não. Hoje em dia, em nenhum lugar você vê, praticamente, não que eu saiba, onde é crime blasfemar, profanar, tomar o nome de Deus em vão. E Deus coloca essa ênfase toda a esse mandamento. Os homens estão muito longe do que é a verdadeira ética, a verdadeira moral. E a prova disso é que todos podem usar o nome de Deus da maneira que quer, como quer, profanando, amaldiçoando, falando qualquer tipo de blasfêmia, que eles não serão punidos. Muito difícil alguém será punido por isso.
Então, nem mesmo linguagem formal é o padrão mais. O que a gente se vê? A gente vê por aí nos filmes, na literatura, nos jornais, qual tipo de linguagem está sendo usada? Normalmente é uma linguagem bem blasfema. Muitas vezes usando o nome de Deus e falando ainda obscenidades e tudo mais, e nós achamos isso normal. Nós assistimos filmes e gostamos de séries e ficamos horas e horas vendo lá com aquela linguagem obscena e blasfema. Todos aqueles xingamentos, todos aqueles impropérios, imprecações sendo faladas e nós estamos lá consumindo aquilo como se fosse normal. Isso demonstra de novo a nossa deterioração, essa falta de honrar a Deus em tudo. Lembrando de novo o Corandel, né? Ou tudo é religião ou nada da vida é religião. Ou nós honramos a Deus em tudo que nós fazemos, consumimos, falamos, pensamos, como a gente falou. Tudo que a gente fala em relação ao nome de Deus, palavras, cânticos, escritas, pensamentos, meditações, se nós não honramos a Deus em tudo isso, nós estamos quebrando este mandamento. Desonrando o nome de Deus que é santo. E Deus então coloca que por mais que todas essas pessoas possam parecer inocentes diante dos homens, diante da lei que nós estamos aqui, no fim dos tempos, no dia que Deus separou, que Ele já definiu para o juízo final, eles não serão inocentes. Ninguém escapará. Por mais que pareça pequeno, pareça trivial, pareça algo que ninguém importa, Deus se importa e Ele punirá cada um dessas pessoas. Ninguém escapará. Como a gente já viu várias vezes no livro de Joel também, né? O dia final será de escuridão. Ninguém poderá suportá-lo, ninguém escapará de forma nenhuma. Como escaparão de um Deus que é infinito? Certo? Então, honrando sempre o nome de Deus. Tudo bem? Então, qual que é o quarto mandamento? Lembra do dia de sábado. O mandamento inteiro está escrito ali no catecismo, né? Então, o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Certo? Então esse é... Tem a versão em Deuteronômio também que muda um pouquinho, mas é basicamente isso. Então o que esse mandamento exige? Então a resposta é: o quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra. Particularmente um dia inteiro em cada 7 para ser um dia de santo descanso a Ele dedicado. Então a linguagem do catecismo já é bem clara também sobre relação a sábados e coisas assim que a gente tem hoje em dia, né? Então o primeiro ponto é: esse mandamento é moral ou cerimonial? Moral, por quê? Está no meio dos mandamentos morais também, né? É impossível separá-lo. Então primeiro, o que é moral? Moral significa que é um mandamento que obriga a quem? Todos os homens. Todos os que foram criados, todo ser humano, não importa quem seja, se é parte da lei moral de Deus, ele é obrigado a cumpri-la. Enquanto cerimonial, não, obrigava apenas Israel, até a vinda de Cristo, como a gente viu. Quando Cristo veio, muitas das coisas cerimoniais, ou todas as coisas cerimoniais, se encerraram em Cristo, porque apontavam para Cristo, eram sombras de Cristo. Quando Cristo chegou, na sua essência, no corpo e cumpriu tudo, as cerimônias, as sombras, não servem mais para nada. Muito pelo contrário, né? Elas são terríveis de serem praticadas hoje em dia. Então, o mandamento, ele também é moral porque ele é baseado na criação. Então, o que fala ali no final que a gente leu sobre o mandamento? Porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra. Então, esse é o fundamento do mandamento. Ele é criacional, é com base na criação. Não é com base em Moisés, não começou em Moisés, mas começou na criação. Então, Deus exige que nós, todo o ser humano, não importa quem seja, desde a criação, desde o primeiro, desde Adão e Eva, que consagremos a Deus um dia inteiro de santo descanso a Ele dedicado. Certo? Então é criacional, não se originou em Moisés de forma nenhuma. Fora que ele está no contexto da lei moral de Deus, né? Os 10 mandamentos. Então esse mandamento, ele é moral, certo? De guardar um dia. A gente tem algo que talvez é muito conhecido hoje, que originou ali em Tomás de Aquino, que ele discutia os sentidos do quarto mandamento, tinha 4 sentidos lá. E no primeiro ele falava sobre esse mandamento ter uma parte moral e uma parte cerimonial. Então qual que seria a parte moral? Guardar um dia, né? Qual seria a parte cerimonial, de acordo com ele?
ser aquele sétimo dia. É que hoje a gente guarda o primeiro dia da semana. Então, a parte que ele coloca como cerimonial seria na dispensação em Israel ali ser o sétimo dia. Agora nós guardamos o primeiro. Então tem essa ideia de Tomás de Aquino que foi bem difundida e ninguém vai contra ela mesmo, né? Então, qual que é o princípio desse mandamento? Então, o princípio do mandamento é santificar o quê? Um dia inteiro. Um dia inteiro, não simplesmente um sétimo da sua vida ou qualquer coisa que seja, mas um dia inteiro na semana, né? Não um ano depois de 6, mas um dia na semana, que tem 7 dias, para Deus. Então, é santificar esse dia inteiro da semana para Deus. Então, não faz parte do princípio qual que é o dia que deve ser santificado. É o primeiro, o último. Isso vai ser determinado depois por algumas considerações que a gente vai fazer sobre as Escrituras, né? Principalmente o quê? Por que a gente passou para o primeiro dia? Aconteceu algum evento importante aí no primeiro dia da semana, né? Cristo ressuscitou. Aí depois disso, o apóstolo João, toda a igreja primitiva passou a congregar no primeiro dia. Então, essa pergunta 59 que o catecismo faz, é um catecismo breve. Então, qual dos 7 dias Deus designou para esse descanso semanal? Então, ele começa falando que desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, então, começou na criação, né? Desde o princípio, Adão e Eva, até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então, né, com a vinda de Cristo, a ressurreição, prevaleceu o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão, ou domingo. Então, muitas vezes nós referimos ao sábado cristão, que é o domingo, o descanso do cristão, daquele que vive nessa nova dispensação, nessa nova aliança, onde Cristo ressuscitou. Somos novas criaturas. Então, primeira dispensação, né? Até Cristo, o dia da semana designado foi sempre o último, que nós chamamos de sábado na nossa cultura, que é o Shabbat, né? O dia do descanso. Shabbat significa literalmente descanso. Então, sábado era o último dia, que é baseado no exemplo de Deus, que ele trabalhou nos 6 primeiros dias, conforme ele foi criando, e no 7º dia, o último dia da semana, é o dia que ele descansou, consagrou, abençoou, santificou, né, para os homens. Então, ele trabalhou os 6 primeiros e descansou no 7º. Ele é o nosso exemplo. Então, desde a criação até Cristo, era o 7º. Certo? Então, servia para quê? Para descanso, bem como para quê? Memorial da criação divina. Memorial do que Deus fez, de quem Deus é. Demonstrava, principalmente, a nossa dependência de Deus. Da nossa dependência, de que nós trabalhamos 6 dias, mas descansamos e dedicamos a Deus um dia completo, entendendo que nós só podemos trabalhar e só podemos ter sustento porque Deus nos criou e governa toda a criação, mantém toda a criação. Então, sem Deus, nós não podemos nada. Então, dedicar a Ele, confiar nele, confiar nos seus cuidados, é algo benéfico para o ser humano. Esse dia separado, para que possamos dedicar a Ele, nos faz lembrar, nos serve como memorial, para que nós possamos confiar em Deus, entendendo quem Ele é. Então, é um dia de bênção para o ser humano. Outro ponto também é que ele demonstra a nossa obrigação moral para com Deus. Nós trabalhamos 6, paramos 1, entendendo que Deus é o Criador. Nós devemos, então, obediência a Ele. Nós não somos autônomos nesse sentido, nós devemos obediência a Ele. E o sábado, então, nos lembra desse fundamento, dessa moralidade, da verdadeira religião, que é Deus. Deus é o Criador. Deus fez assim. E por isso nós também andamos de acordo com o que Ele ordena, de acordo com o que Ele faz, de acordo com o que Ele é. Então, lembrando de novo, os 10 mandamentos não simplesmente são leis arbitrárias, mas se refere ao caráter de Deus. Nós andamos de acordo com os 10 mandamentos porque é assim que Deus é assim que Deus faz. Esse é o caráter do nosso Deus. Então, nós seguimos o exemplo do nosso Deus, que nos criou para isso, para a glória dEle, para honrar, para adorá-lo e andar como Ele anda, ser como Ele é ser de santos, pois eu sou santo. Certo? Levítico e Pedro lá fala isso. A segunda dispensação, então, que é de novo a questão de pacto, né? Acho que a gente já falou de pacto aqui, né? Então a gente tem o pacto que a gente chama da graça, né? Que começou quando? Começou quando? Começou desde Adão e Eva. Sim, sim. Então o pacto da graça começou desde Adão e Eva. Que a gente tem um versículo que a gente chama de proto-evangelho, né? Que é Gênesis 3,15, né? Que fala o que mesmo? Que a semente da mulher vai fazer o quê? Vai esmagar a serpente, né? Vai nos livrar do mal, do pecado.
Então, lá já começou essa primeira dispensação, que a gente já chama de pacto da graça. E depois, quando Cristo falou nova aliança vos dou, que ele fala uma nova edição, né, que essa é o que significa a palavra lá que ele usa, uma nova dispensação, uma nova forma de dispensar a graça a nós, onde nós não temos mais as cerimônias, nós temos Cristo agora com a revelação completa para nós, sendo salvos ainda da mesma maneira. Então, da mesma forma que Adão, que todos para trás foram salvos, nós também somos salvos pela graça de Deus. Ninguém é salvo à parte da graça de Deus. Então, nessa segunda dispensação, enquanto o sábado do Antigo Testamento relembra a criação original de Deus, o nosso chapéu, o sábado cristão, que é o domingo, relembra o quê? Nova criação em Cristo. Nós fomos feitos novos agora, novas criaturas. O que foi velho já não faz, não lembra o versículo de Coríntios lá. Novas criaturas somos, né? Então agora, esse dia de domingo nos lembra sempre da ressurreição de Cristo. Nós somos feitos novos agora, livres de todo o pecado, purificados, né? Então a nova dispensação do pacto, nessa nova aliança, mudou vários aspectos da vida cristã. Mudou muitas coisas, não apenas o dia de descanso, mas, por exemplo, os sacramentos e outras coisas também foram modificadas, agora à luz da nova aliança de Cristo, da revelação completa. Então, tanto o apóstolo João, em Apocalipse 1:11, ele fala que no dia de quem? Que ele estava lá na ilha de Patmos e teve toda aquela visão. Foi no dia do Senhor. Então, ele já começou a se referir ao dia do Senhor, que era domingo. Então, o dia do Senhor, desde o apóstolo João, até outros relatos também bem antigos, desde do primeiro século ali, a gente já tem relatos falando sobre a igreja primitiva se reunindo no dia do Senhor, que era o primeiro dia da semana, não mais o sábado, né? Então, a Didaquê, que é um livro lá que fala como os cristãos tinham que andar, algumas coisas que eles tinham que praticar. Justino Martin também, ali em 150 depois de Cristo, Dionísio de Corinto, Tertuliano, e assim vai. Tem vários relatos das pessoas já não mais se reunindo no sábado como judeus, mas priorizando o domingo como o dia que nós congregamos e dedicamos a Deus, porque Cristo ressuscitou nesse dia, certo? E de forma oficial, o imperador Constantino lá em 321, do ano do Senhor ali, depois de Cristo, ele decretou que se observasse o domingo. Então ele decretou lá oficialmente como lei do império que o domingo fosse o reservado para descanso, para adoração e tudo mais, que não se trabalhasse, que a guarda, que os soldados não trabalhassem no domingo e tudo mais. Em 360 também, o concílio de Laodiceia, ele também prescreveu aos cristãos que não mais vivessem segundo os padrões judaicos, mas agora observassem o dia do Senhor. Trabalhasse 6 dias, do segundo ao sétimo, e descansasse o primeiro. Ou começasse descansando, né, e trabalhasse depois 6 dias. Então, de segunda a sábado se trabalha, domingo descansa. Então, isso foi o prescrito aos cristãos, que não mais andassem segundo os padrões judaicos, que são sombras agora, certo? Muito bem, então, de que modo se deve santificar o domingo? Que é a pergunta de 1 milhão, não é? De que modo nós santificamos esse dia? Então, a resposta ali do catecismo é: deve-se santificar o domingo como um santo repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o nosso tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. Então, essa é a resposta segundo a Assembleia lá de Westminster. E a gente já falou isso, ela puxa um pouco para a visão mais puritana, onde tem pouco tempo para o fôlego, né, para tomar fôlego, para descansar. A gente vai falar um pouquinho sobre ócio agorinha, mas ela puxa um pouquinho mais para algo mais, talvez, exaustivo, né, que muitas vezes é discordado hoje em dia, mas ele passa basicamente, é uma resposta boa e passa basicamente 2 deveres, né? Descanso e adoração. Então a forma de santificar é descansar e adorar, certo? Então descanso é o quê? A visão do catecismo, ela deixa essa pouca possibilidade de recuperar o fôlego. Em Êxodo 23:12 fala sobre o sábado, todo mundo descansar para tomar alento. Então, nós também devemos tomar alento, descansar o nosso corpo para termos forças para depois trabalhar e tudo mais. Então, esse é um dia que nós podemos descansar fisicamente também. De qualquer forma, a visão sendo um pouco mais puxada ou não, é importante ressaltar que sem essa pausa das ocupações do nosso dia a dia, não tem como adorar a Deus. Se você não parar de trabalhar nesse dia, não tem como realmente dedicar ele para adorar a Deus.
Então, é necessária essa pausa das ocupações diárias para que possamos fazer os exercícios espirituais, tanto públicos como particulares. O público, especialmente particular, você pode fazer a qualquer momento, mas o público, não. Como é que a gente consegue se reunir aqui nesse dia? Porque ninguém trabalha. Se todo mundo trabalhasse em escalas diferentes, não tinha como a igreja se reunir, se congregar e fazer esse exercício público de uma maneira bem apropriada. Então, é necessário a pausa das ocupações diárias. A gente tem também que o descanso deve ser santo. Né? Implica que observamos o descanso por obediência a Deus. Não porque eu estou cansado, quero descansar, vou aproveitar que tem esse dia aí que os cristãos falam, vou descansar. Mas por obediência. Se não fazemos isso por obediência a Deus, porque muitas vezes nós não queremos descansar, queremos trabalhar, queremos fazer render, né? Ou encher a nossa conta bancária, mas nós devemos descansar de forma santa, por obediência a Deus, porque Deus nos mandou confiando nele, confiando que ele vai nos sustentar, confiando que esse é o melhor para nós, porque ele nos criou, ele sabe o que nós precisamos muito mais do que nós achamos. Então é santo porque nós devemos fazer isso em obediência, não porque nos convém. Então, por devoção a Deus, nós entendemos que o cuidado com o nosso corpo deve ser feito como prescrito por ele. Sim. É o seguinte, somente ficar em casa descansando, sem adorar a Deus, quer dizer que esse descanso é igual. Somente descansou, não fez nada. A gente vai falar sobre isso um pouquinho, que é sobre a questão do ócio. Nós devemos, igual uma pergunta fala, eu posso tirar um cochilo e passear no parque? Nós podemos fazer isso para descansar o nosso corpo, para restaurar o nosso físico, para poder descansar a nossa mente também, para estar tudo bem afiado, tudo bem restaurado, até para vir para o culto público também. É bom que você tenha tudo bem descansado também, se preparar para ele. Então, para restaurar o corpo, nós podemos e devemos. Está prescrito nesse mandamento. Passear no parque, fazer essas coisas, descansar a cabeça, é importante para nós, para o nosso corpo. O que nós não podemos fazer é ociosidade. Eu já descansei, já meditei, mas eu quero ficar sem fazer absolutamente nada na minha cama lá porque eu não quero fazer nada. Isso é preguiça. Isso é pecado. Nós somos chamados pela Escritura para sermos produtivos. Homens e mulheres, produtivos. Não só trabalhando para ganhar dinheiro, mas sermos produtivos em todas as coisas necessárias. Todas as coisas que Deus nos fez. Pela criação que nós somos chamados a fazer também, né? Recreação, trabalhar, pensar, desenvolver, estudar, compreender mais a Deus, tudo isso. Então, ociosidade, simplesmente ficar descansando, não precisando, mas porque eu não quero fazer nada, é preguiça. Isso é pecado. Então, domingo nós podemos descansar, nós devemos, sem dúvida nenhuma, restaurar. Quem precisa do cochilo, tira o cochilo depois do almoço, mas não é ociosidade, não é ficar parado à toa o dia inteiro. Certo? Isso é preguiça. Isso remove, por exemplo, a parte de adoração. Exercícios públicos e particulares. A gente não cresce na palavra de Deus somente com os exercícios públicos, mas também uma boa parte pelos exercícios particulares. Então, domingo é um ótimo dia para se estudar a palavra de Deus e se aprofundar. Não somente vindo ao culto, mas na sua casa também. Então, você pode estudar a palavra de Deus no domingo o quanto você quiser. De forma moderada, é claro. Você não vai se matar e depois você tem que trabalhar na segunda e não tem mais condição porque se matou no domingo. Então, tudo isso é com moderação, sem dúvida. Mas ócio não faz parte da vida cristã. Mais alguma coisa? Muito bem. Então, um ponto também que a gente discutiu antes, ano passado, foi o que é o descanso das más obras, que a gente até discutiu 1 dia ou 7 dias, que deve ser feito durante todos os dias da nossa vida. Então, esse descanso espiritual também se refere ao fim das obras más, permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas. Não mais pecando, mas deixando espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas, fazendo certo, fazendo como Ele prescreve, para que nós possamos receber graça dEle e crescer em conhecimento dEle. Então, devemos descansar dessas más obras. Então, dessa forma, o descanso do sábado também simboliza que Deus é quem nos santifica. Deus é o santificador. Nós temos a nossa parte, é claro, na santificação, não na justificação, como já falamos. Mas Deus é quem nos santifica. Sem Ele, nós não podemos nos tornar santos. Então, mortificação da nossa vontade para que Deus trabalhe em nós. Mortificar a nossa vontade pecaminosa para que Deus possa trabalhar em nós, para que possamos praticar justiça, verdadeira justiça. Então, mortificando a nossa carne. E também a questão do descanso futuro.
Então, tanto o Shabá lá judaico, o sábado, como o nosso domingo, o sábado cristão, aponta para um descanso definitivo, não é? Um descanso que nós receberemos. É como pão e vinho, por exemplo, apontam para a ceia que desfrutaremos com Cristo. Lembram todo o que Cristo fez e aponta também para a ceia que teremos com Ele? Hebreus 4 também, que é um texto bem conhecido, deixa claro que o descanso futuro que nós temos com Cristo, que é um lugar que nós entraremos para o descanso eterno. Então, pela fé, nós entramos nesse descanso que é preparado para nós, onde nós descansaremos das obras más de forma definitiva, mas teremos o descanso perfeito. E, de novo, o céu não vai ser algo simplesmente de descanso, vai ser de atividades também perfeitas. Mas tem essa ideia do descanso, onde nós não teremos mais esses sofrimentos, essas labutas, essas dores, esse pecado, essas maldições sobre nós e sobre todas as coisas em volta de nós, certo? Então aponta também para o descanso futuro. Toda vez que nós celebramos o domingo, nós também lembramos que haverá esse descanso, entraremos nesse descanso eterno. E a gente tem no mandamento, quando a gente fala também especialmente, algumas obras de exceção. Cristo também deixou muito claro isso, né? Então algumas obras têm prioridade e podem ser feitas, praticadas de forma legítima, mesmo no domingo. Que são o quê? Obras de misericórdia e obras de necessidade. Então, normalmente, a gente ouve muito isso. Então, necessidade, elas não podem ser adiadas, né? Como alimentar os animais, né? Bombeiros são obras de necessidade, essas pessoas que trabalham, que são necessárias para que preserve a vida das pessoas, estejam prontas para ajudar, para coisas que não podem ser adiadas. Então, essas obras de necessidade, elas não pecam quanto essas pessoas trabalham no domingo. Né? Enfermeiros, médicos, tudo mais, são obras de necessidade, ou de caridade, dependendo, né? E caridade, então, que é enfermeiros, médicos e tudo mais, elas normalmente envolvem a empatia e compaixão do sofrimento humano, onde nós precisamos trabalhar, exercer alguma atividade para ajudar o próximo que está em sofrimento. É para ajudar aqueles que estão necessitados. Então, isso são obras, então, de misericórdia. E, normalmente, elas podem tirar lucro disso. Né? Enfermeiros e médicos que trabalham no domingo, eles recebem por isso. Afinal, digno do salário é quem? O trabalhador. Então, eles podem tirar, sim, lucro disso, mas a principal motivo que eles estão trabalhando nesse dia é porque tem pessoas sofrendo. Né? Tem pessoas que precisam deles. Então, eles trabalham. Primariamente por isso, senão eles deveriam dedicar a Deus, né? Dedicar ao exercício público e tudo mais, ao culto. Então, nesses pontos, sabedoria tem que ser bem aplicada, né? Até para entender se realmente é uma obra de necessidade, de misericórdia, bem como se realmente o que está sendo feito, mesmo dentro de um hospital, por exemplo, é realmente por misericórdia, porque tem muitos hospitais, muitas coisas, tem procedimentos que estão sendo feitos 24 horas, 7 dias na semana, simplesmente para ter mais lucro, que poderiam não ser, algumas coisas poderiam não ser feitas no domingo, mas são feitas e realizadas. Né? Cirurgias eletivas, coisas assim que são marcadas domingo, que poderiam ser outro dia. Então isso não se encaixa em obras de misericórdia. Então sabedoria deve ser aplicada, certo? Não é falar de qualquer forma e dar uma desculpa para não vir, para não praticar e não celebrar corretamente o domingo, certo? E a atividade principal que a gente faz nesse dia é o quê? Adoração. Nós adoramos a Deus. Então, a principal atividade do domingo é adorar, tanto publicamente como particular. Então, público, a gente tem várias coisas. A gente tem a escola bíblica, que a gente está fazendo agora, a gente tem um culto solene agorinha, a gente tem reuniões de oração que podem ter, dependendo da igreja, do lugar, e outras coisas que são atividades públicas. Também tem as particulares, né? Leitura individual das escrituras, orações também individuais. Tudo isso, culto familiar, a gente se encaixa também com os exercícios particulares. Né? Conversar com seu filho, conversar com a sua esposa, conversar com seu cônjuge sobre as coisas de Deus, sobre o que foi falado, sobre o que foi estudado, sobre o que você tem dúvida. Tudo isso faz parte de exercícios particulares. E esse é um dia especial que nós podemos dedicar todo esse dia para isso. Né? Para esclarecimento, para estudo, para coisas que são realmente... adoram a Deus e também nos edificam. Né? Então, congregar nas Santas Assembleias deve ser priorizado. Né? A gente tem um versículo que todo mundo conhece também, que é Hebreus 10, 23, que fala: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Certo? Congregar, isso aqui, como a gente fala, é um meio de graça. Né? O que é meio de graça, novamente? Por que a gente chama de meio de graça?
Porque o quê? Então, meio de graça, a gente fala meio de graça porque são meios que Deus instituiu, que Deus deixou para nós, pelos quais nós recebemos graça de Deus. São meios que são benéficos para a gente, meios que Deus deixou para a gente possa crescer em graça, receber graça dele. É meios que a graça de Deus chega a nós. Então, deixar de congregar é cortar um dos meios que a gente recebe graça. Isso não faz sentido nenhum. Então, não deixe de congregar como é costume de alguns, porque isso é um meio de graça, além de ser ordenança de Deus, obviamente. E tem um ponto também que, de novo, exige sabedoria, né? Que é um excesso de atividades espirituais também, na igreja, devocionais, orações, passar o dia inteiro na igreja. Será se isso vai prejudicar o aspecto do descanso também, do tomar alento? Afinal, o mandamento é mais amplo do que simplesmente passar o dia inteiro na igreja. Então, até que ponto? Então, até que ponto nós podemos ocupar o domingo das crianças, o nosso, com sermões, leituras bíblicas, etc. Então, um ponto que a gente falou antes, né? Então, se, por exemplo, domingo é o único dia que a sua criança ouve, estuda e conhece a palavra de Deus, talvez é pouco. Talvez é pouco passar o dia inteiro na igreja. Mas se você realmente estuda, faz todos os meios de graças particulares durante toda a semana e tudo, você também precisa do descanso. Então, até que ponto? Até que ponto nós devemos nos esforçar para estar em todas as atividades do domingo? A gente não tem muitas atividades hoje em dia, né? A gente tem só amanhã aqui. Mas igrejas que têm várias e várias atividades, dependendo. Né? Então, até que ponto? Certo? Então, de novo, exige sabedoria para que possamos cumprir perfeitamente, celebrar perfeitamente o domingo, tendo o descanso como também a adoração. E também exige, de novo, preparação. Então, considerar cuidadosamente o que nos impede de desfrutar o domingo. Por que que estamos com dificuldade de desfrutar e adorar e descansar no domingo? Então, somos chamados a preparar-nos para o domingo, porque ele fala, lembre-te, não simplesmente no domingo, mas lembre-te durante toda a semana, se prepare, faça todas as coisas que Deus te deu 6 dias para fazer, se prepare para que chegue no primeiro dia da semana, você não esteja ocupado. Você possa realmente ter esse dia livre para adorar a Deus, para cultuá-lo, para estar com os irmãos e tudo mais. Então, trabalhar no sábado até muito tarde, por exemplo, assistir filmes até muito tarde no sábado, né? Até dependendo do filme, não deveria nem estar assistindo. Então, você está se ocupando, fazendo muitas coisas que está atrapalhando o seu dia de domingo. Certo? Então, preparação. Devemos nos preparar para esse dia. E a pergunta 61 fala que proíbe o quarto mandamento. Então, o quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação desse dia por meio de ociosidade, ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossas ocupações e recreações temporais. Então, qual o pecado que proíbe a ociosidade? Ou qual mandamento, né? Acho que eu escrevi errado ali, né? É o terceiro mandamento. Então, o quarto mandamento. O quarto mandamento, ele se refere não simplesmente ao um dia em si, mas a todos os 7. Afinal, ele fala que no dia você vai descansar, mas nos outros dias você vai fazer o quê? Nos outros 6? Trabalhar. Então, preguiça, ociosidade também, não somente no dia de domingo, mas nos outros dias, é um pecado contra o quarto mandamento. Você deve trabalhar. E nesse mandamento trata de toda a semana. 6 dias trabalhareis. Vocês têm 6 dias para fazer toda a tua obra. Façam ela nesses 6 dias. E no nosso caso, no primeiro dia da semana, descanse e adore a Deus. Certo? Sobre a questão de ociosidade, a gente fala um pouco, né? Então, ao dia de descanso, podemos e devemos descansar o corpo, né? Recuperar o fôlego, mas não ficar o dia inteiro em ócio. Né? Descansar é diferente de passar o dia na preguiça. E é interessante lembrar de novo que nós somos chamados a repetir o exemplo de quem? De Deus, né? De Cristo. E o que ele falou? João 5,17. Abram lá, por favor.
Daqui a pouco, meu irmão, agora acaba, tá bom? Beleza, João 5,17, então, quem achou pode ler, por favor? Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, Jesus Cristo, sendo criticado pelo sábado, por estar curando e fazendo atividades no sábado, ele dá isso como resposta. Não só ele está trabalhando, mas Deus, o Pai, também trabalha até hoje. Nós também devemos estar ativos nesse dia. Não simplesmente em ociosidade, porque nosso Deus também é ativo, trabalha e faz muitas coisas. Por isso nós também não passamos o dia em ócio. Um outro ponto também, que é pecado, que muitas vezes nós cometemos tão facilmente, é ficar pensando no trabalho, né? Então, pensar no trabalho no domingo, ficar planejando, preparando o que você vai fazer na semana, pode ou não pode? De forma nenhuma. Esse dia você tem que estar totalmente livre. Onde está a confiança em Deus se você passa esse dia maquinando o que você precisa fazer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Não. Você tem que realmente confiar em Deus, descansar nele também, sabendo que Ele vai providenciar cada dia com seu mal. O dia de hoje é para adoração a Deus e descanso. Não fique pensando nas suas atividades semanais, no que você precisa fazer, na conta que você ainda tem que pagar, no tanto que você precisa trabalhar. Não, isso não é para passar na nossa cabeça no domingo. No domingo é para dedicar a Deus e confiar a Deus. Então é para descansar nele. E tem 6 dias, então, vocês têm para o trabalho. Deus pediu 1 de 7, né? Pediu 1 de 7. Então, vocês têm 6 dias. Nós temos 6 dias. Então, pensar no trabalho também é algo pecaminoso. Lembrando que a lei, por ser espiritual, é muito mais do que atos externos. Né? Então, o que você pensa também importa bastante. Tudo bem até aí? Então, quais são as razões anexas ao quarto mandamento? Pergunta 66. Então, a razão anexa ao quarto mandamento são a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais. O reclamar ele para si a propriedade especial do dia 7º, o seu próprio exemplo e a bênção que ele conferiu ao dia de descanso. Então, primeiro ponto, 4 razões basicamente, né? Onde a primeira é a permissão, né? Deus permite que nós usemos 6 dias para o nosso interesse das coisas temporais. Ele reivindicou um dia para si mesmo, né? Então ele separou, ele tomou de forma soberana, esse dia é meu, santo, separado. Né? Ele mesmo deu exemplo, descansou nesse dia, e por fim ele abençoou esse dia. É um dia de bênção, um dia de alegria, não um dia de sofrimento, angústia e peso sobre nós, sobre os cristãos, mas é um dia de bênção. Então a primeira razão, Deus, ele não exige nada impossível, nada difícil, na verdade. Ele liberalmente nos deixou 6 dias. Graciosamente, ele concede tempo necessário para que a gente possa fazer das nossas atividades. Não tem como dar desculpa que temos pouco tempo, né? Que Deus está tomando tempo demais. Ele foi, sem dúvida nenhuma, bem liberal nisso, gracioso. Então, nos 6 dias da semana, ainda devemos glorificar a Deus em nossas atividades, obviamente, mas nós temos a liberdade de fazer coisas que são para o nosso interesse temporal, para o nosso alimento daqui, não para as coisas eternas. Nesses 6 dias, então, nós glorificamos a Deus, mas glorificamos também nas nossas atividades que são necessárias para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A segunda razão, então, Deus como soberano, ele tem um direito. Ele tem direito sobre tudo. A gente já viu isso sobre a soberania de Deus. Ele tem direito sobre todas as coisas e ele reclamou para si um dia da semana. Esse ponto é interessante, que muitas vezes nós falamos que roubamos a Deus em dízimos, né? Mas não é a única forma de roubar a Deus. Nós também podemos roubar a Deus como? Roubando tempo. É o tempo que deveria ser dedicado a Ele. Então muitas vezes nós roubamos a Deus porque nós não dedicamos a Ele o tempo que Ele exige. Não simplesmente não dando o dízimo. Certo? Então isso também é um roubo. As coisas que pertencem a Deus. A terceira razão, que Deus Todo-Poderoso, ele não descansou. Não é que não descansou, ele descansou. Mas ele não descansou por faltar forças, alguma coisa assim. Não porque ele precisasse, mas ele fez isso como exemplo para nós.
para que nós possamos seguir o exemplo dele. Ele não fica cansado, o braço dele estendido não cansará, como ele fala, mas ele fez isso para que nós possamos seguir o exemplo dele, para o nosso bem. Então, com base na criação, fica claro que o mandamento obriga a todos os seres humanos, e isso é para o nosso bem, certo? Para o nosso auxílio. Até para as criaturas, na verdade, nós não exigimos que elas trabalhem, especialmente antigamente lá, que muitos animais eram colocados para o serviço, né? Então, a quarta razão, Deus confere bênção a todos os que observam o dia de descanso. Né? Não apenas o descanso físico, mas também como meio de graça que a gente falou. Então, é um dia abençoado, ele abençoou. E o não cumprimento, obviamente, traz o quê? Maldições. Maldições. Neemias fala lá do povo que estava trabalhando, fazendo coisas que não deveria fazer no dia dedicado a Deus, falando, o que vocês estão fazendo? Isso é maldição para nós, para o povo de Deus. Esse é um dia para ser dedicado ao nosso Deus. É um dia de bênção. Não cumprir esse dia não trará nenhum benefício para você. Você pode pensar que vai adiantar as coisas lá do serviço, da faculdade, pode pensar que vai ajudar a sua vida, mas não vai. Não vai trazer bênção para você de forma nenhuma, vai trazer só maldição. Porque Deus, aquele que te criou, Ele sabe o que você precisa e o que é melhor para você. Então, não cumprir esse mandamento é maldição para você. Não é bênção. Não vai te ajudar em nada. É buscar a fazer as coisas conforme o que você acha melhor. Tudo bem? Sim. Eu queria perguntar no caso das mulheres, né? Por exemplo, na semana trabalhamos de segunda a sábado. Daí, por exemplo, tomar o dia domingo para fazer limpeza, faxina, que se diz, né? Limpeza na tua casa, essas coisas, daí não... E trabalhar também, né? Então, a sabedoria deve ser exigida, né? Então, se você tem como fazer isso em outro dia, busque fazer em outro dia. Durante a semana, né? Durante a semana. Tem coisas que não dá para escapar, igual, muitas vezes a gente tem que cozinhar, fazer coisas assim, comer e tudo mais. Mas que a gente tem que fazer porque senão a gente morre. Né? Não tem como, vai comer só pão pronto de outro dia. Tem gente que pode chegar nesse extremo. Né? Mas sabedoria é sempre exigida. Então não é fácil dar uma resposta única para todos os casos, porque cada caso é um caso. Né? Então, dependendo de como eu trabalho e tudo mais, talvez esse seja o único dia que tem como dar uma limpeza. Porque não pode viver também no imundo. Isso vai ser maléfico para a saúde e tudo mais. Então, se é possível fazer em outro dia, faça em outro dia. Muitas vezes a gente acha que não é possível porque nós precisamos de tempo para assistir um filme, tempo para fazer isso, para fazer aquilo, e não colocamos as prioridades corretas. Então, nós devemos colocar as prioridades corretas para que esse dia possa ser realmente dedicado a Deus. Certo? Então, se é possível fazer em outro dia, faça em outro dia. Se não for possível, aí tem que entender, realmente, não é possível, coisas assim, e dá um jeito, né? Então, não é fácil dar uma resposta geral. Mas tudo bem? Mais alguém? Então, Gabi, ora pra gente, por favor, para encerrar.